Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom é poder estar aqui, que bom é poder estar junto dos irmãos mais uma vez, né? Que bom é poder louvar e adorar esse Deus tão maravilhoso. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que nos concede mais uma vez a sua graça, da sua bondade, em podermos nos reunir, né? Que bom é ter esse Deus maravilhoso, que nos ajuda, que nos socorre, que nos abençoa em todo o tempo, né? Glória a Jesus. Amados, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo de número 16. Eu confesso que eu vi alguém citando esse Salmo hoje e eu procurei ver, né, o que essa palavra dizia para cada um de nós, e eu achei por demais maravilhosa, como toda a palavra do Senhor, né? E eu trouxe esse salmo para ler com a igreja hoje. Amém, amados? Assim nos diz a palavra de Deus: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tornarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei o Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver as veredas da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém, amados? Que maravilhosa é a palavra do Senhor, né? Aquela que nos dá vida, aquela que nos dá alegrias. Amados, esse salmo foi citado por alguém hoje que falava daquela pessoa que deu cabo da sua própria vida, né? Aos 85 anos. E eu não quero aqui, longe de mim, fazer isso, né? Fazer qualquer pré-julgamento, qualquer julgamento com relação à pessoa. Mas eu creio que essa pessoa fala muito sobre isso hoje, né? Sobre aquele que veio para nos dar uma vida abundante na sua presença. E por mais que nós vivamos essa vida até os nossos últimos dias, nós temos que viver essa vida com abundância, sim. Abundância que o Senhor Jesus falou, prometeu a nós, com toda alegria da nossa alma, com toda alegria do nosso coração. Por mais que estejamos passando por lutas, por dificuldades, mas eu creio muito nisso, amados, que o Senhor Jesus não deu a sua vida naquela cruz em vão. Ele deu para que nós pudéssemos ter uma vida abundante, sim, na sua presença. E nós devemos viver isso com amor, com alegria no nosso coração, a cada dia e a cada instante, independente daquilo que está se passando à nossa volta. É tão bom, amado, é tão bom, amados, quando sentimos a presença do nosso Deus nas nossas vidas, sentimos o quanto é maravilhoso poder recorrer a Ele no momento da dificuldade, no momento da luta.
o quanto é maravilhoso ter esse Senhor Jesus nas nossas vidas, ao nosso lado, a cada dia e a cada instante, sentindo a presença dele, dando-nos a confiança que precisamos para caminhar, para lutar até o fim, sim, até o fim, sim, porque teremos uma alegria perpétua, sim, na presença do nosso Deus, sempre. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, sim, ó Deus, pela tua palavra maravilhosa, Deus, que o Senhor nos dá a cada dia, a cada instante. Te louvamos e te agradecemos, sim, Pai, pela alegria, Deus, que é poder estar contigo, que é poder estar na tua presença a cada dia e a cada instante de nossas vidas. Que bom, Senhor. Que maravilhoso é, Pai, quando podemos olhar para o Senhor e depender do Senhor, clamar pelo Senhor, ouvir o Senhor, fazer as coisas, Deus, que estão no teu coração. Pai, dai-nos dessa alegria a cada instante e a cada dia, Pai. Por mais que tenhamos lutas, por mais que tenhamos dificuldades, Pai, ó Deus, não permita, Deus, que o inimigo venha colocar coisas na nossa mente, na nossa cabeça, que nos tire da sua presença, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos a tua grandeza, a vivermos o teu reino a cada dia e a cada instante de nossas vidas. É o que nós oramos agradecidos a ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Cidade do nosso Deus, eu sinto monte. A alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome.
jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. A humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Querido, você pode se assentar, fique à vontade, vamos passar a palavra. Bem, amados, a graça e a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Estamos falando sobre a armadura de Deus.
Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as investidas, contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Até aqui. Nós hoje vamos estar falando um pouquinho sobre essa parte da armadura de Deus, importante também, onde o apóstolo faz uma comparação com os calçados, com as sandálias ou as botas entrelaçadas, que o soldado ele utilizava quando ele estava em guerra, quando ele participava de uma guerra. Então o soldado ele se revestia de toda a armadura, e uma das peças fundamentais dessa armadura eram justamente os calçados. Ele já falou sobre o cinto, e ele fala aqui no cinto da verdade. Nós falamos sobre a verdade como sendo a palavra de Deus. Então nós devemos permanecer firmes na palavra de Deus. A luta espiritual se dá no sentido de que nós venhamos abandonar a palavra de Deus, nós venhamos engolir, venhamos esquecer da verdade, engolir a mentira, né? E a intenção sempre do inimigo será em desfazer aquilo que nós temos recebido como sendo a verdade, a palavra de Deus, né? O mundo não aceita a palavra de Deus, acha loucura, né? O mundo está perdido. Nós a recebemos e a temos como a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas sempre haverá de alguma maneira, em alguns momentos, essas ciladas, esses momentos onde o inimigo, o mal, investe contra os filhos de Deus no sentido de demovê-los, né, da verdade. Depois falamos sobre a couraça da justiça, também muito importante, quando da acusação do inimigo contra nós, falando da nossa justiça falha, da nossa justiça imperfeita, da nossa justiça que está muito longe da justiça requerida por Deus, a justiça de Cristo, né? Então, muitas vezes ele poderá lançar contra nós, né, de certa forma, verdades, falando da nossa falha, da nossa imperfeição, no intuito, no objetivo de nos fazer crer que por isso não somos aceitos por Deus, por sermos falhos. Então, aonde entra a couraça da justiça, não a nossa justiça, mas a justiça de Cristo, que satisfez, né, a lei, que satisfez a justiça requerida de Deus, né? A justiça requerida de Deus é uma justiça que o homem não pode alcançar, porque ele é falho, porque ele está, a sua natureza, a tua velha natureza não o permite ele alcançar esse nível de justiça. Mas a nós foi imputada a justiça de Cristo, essa sim, ele não pecou e ele cumpriu plenamente a vontade de Deus. Hoje nós queremos falar sobre os calçados, né? Então,
era tipo uma bota, uma sandália que era entrelaçada, e na parte inferior desse calçado, dessa sandália ou dessa bota, haviam pontas, como se fosse travas, né, de uma chuteira de jogador de futebol. Então tinha umas pontas embaixo dessa bota, né? Então esse calçado que o soldado ele usava na guerra, essa bota que ele usava, esse calçado tinha como função permitir a ele uma corrida firme, né? Que ele pudesse correr no campo de batalha. Muitas vezes eles corriam, né? Sem lhe machucar os pés, porque muitas vezes era um terreno pedregoso, era um terreno que com objetos que pudessem e que poderiam e efetivamente muitas vezes machucava os pés se eles estivessem desprotegidos. Então era uma proteção para os pés no sentido que ele tivesse liberdade de poder correr, né, de poder se locomover, que ele pudesse inclusive fazer movimentos bruscos, né, e sem escorregar, porque essas pontas elas lhe permitiam esses movimentos bruscos, essa corrida, esse avançar, né? E então o calçado ele tinha essa função especificamente, né, de poder proporcionar a ele a capacidade, presta atenção, de avançar, né, de correr, avançar evidentemente em direção ao exército inimigo, né? Lhe dava essa capacidade dele correr, dele se deslocar com total segurança, né? É claro que existe porque se Paulo fala em armadura de Deus, nós podemos também tomar para nós a figura de um soldado, né? Se as armaduras eram utilizadas por soldados, literalmente falando, né? Eles eram soldados que iam para a guerra, nós também podemos trazer para nós essa figura de sermos soldados e soldados de Cristo. A diferença entre a missão do soldado de guerra, né, é que a missão desse soldado era avançar para matar. Essa era a função dele, né? Então ele corria, por isso ele tinha que estar bem preparado, bem calçado, bem firme, né, para que ele pudesse correr em direção ao exército inimigo. A função dele era matar. Ele avançava para matar. Mas, através do Evangelho da Paz, o soldado de Cristo, ele se prepara, ele se firma nos seus passos, né, para que ele avance no sentido não de matar. Ao contrário, no sentido de salvar, né? Muito embora as pessoas que serão salvas através do Evangelho da Paz pregado pelo soldado de Cristo esteja no exército inimigo, né? O pecador, ele está perdido. Se não acontecer alguma coisa da parte de Deus, ele está condenado. Então, nós podemos, sem fazer nenhuma forçação de barra, dizer que a igreja ela avança em direção ao campo do inimigo, aonde estão os perdidos, né? Porque este mundo está até então nas mãos do príncipe deste século que cegou o entendimento dessas pessoas, né? A igreja, portanto, ela tem essa missão de avançar e de pregar esse evangelho que, segundo ele, é o evangelho da paz. A palavra preparação, muitas vezes pode parecer estranho, né? De calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Essa preparação justamente diz respeito à condição de estar preparado para levar o evangelho da paz, né? Não é que o evangelho da paz ele promova a preparação. A preparação, quem dá é Deus, àquele que é o anunciador das boas novas.
Então, calçar os pés na preparação é preparar os pés para levar o evangelho, que é o evangelho da paz, né? Alguém interpreta, e de certa forma a gente não pode de todo desprezar, e em grande parte é verdade, de que o evangelho da paz também diria respeito ao fato de nós, que temos contra as potestades uma luta travada, necessário é que nós tenhamos paz, e não pavor, e não medo, e não ansiedade, mas que nós possamos ter paz. Muito embora tenhamos a consciência de que temos uma luta travada com o mal, que já foi vencido por Cristo na cruz. Em função disso, esse evangelho que nos trouxe salvação, esse evangelho que nos trouxe reconciliação, esse evangelho, evidentemente, produz em nós paz. Então, alguém poderia dizer que calçar os pés na preparação do evangelho da paz seria revestir-vos do evangelho que nos traz a nossa alma paz. Em certo sentido, poderíamos considerar. Mas, na grande maioria das interpretações dos estudiosos, a grande maioria converge para esse sentido, né? De que, na verdade, o que nós precisamos é estar preparados nesta missão que a igreja tem de evangelizar. Lembram-se? Independentemente das circunstâncias, nós não podemos esquecer quem somos. Pregamos isso no domingo retrasado. E uma das nossas características da nossa vocação é que nós fomos chamados para ser luz. E nessa luz está envolvida essa missão de evangelizar, de mostrar o caminho da salvação. Falando sobre o evangelho da paz, por que evangelho da paz, além de ser um evangelho que traz paz ao coração daquele que vai travar essa luta, mas também ele é o evangelho da paz porque aquele que tem no seu coração a mensagem do evangelho, e o evangelho é propor, em outras palavras, ao pecador, ao que está caído, uma reconciliação com Deus. Paulo fala que o evangelho da paz, ele promove a paz, em primeiro lugar, entre o perdido, entre o pecador e Deus. Não é simplesmente uma paz, né, de sentir-se tranquilo, de se sentir-se seguro, mas paz no sentido de ser o contrário de uma condição de estar contra Deus, de Deus estar contra o homem por causa do pecado. Por isso Paulo fala, lá em 2 Coríntios, que esse ministério da evangelização, de levar as boas novas, e isso evidentemente envolve, especialmente no tempo do apóstolo, quando foi escrito, né? Porque o evangelho era levado como, irmãos? Não tinha internet na época, né? Não tinha TV. O evangelho era anunciado usando-se os pés. Podia-se usar também animais. Mas, de qualquer maneira, nós estamos pensando em alguém que está caminhando. Lembram-se de Jesus Cristo com os seus discípulos, que eles iam de cidade em cidade, anunciando o reino? Eles caminhavam 40, 50 quilômetros, né? Então, aqui está em foco quando eles calçar os pés, porque os pés pertencem àquele, aqui está em foco isso, aquele que tem a incumbência de levar o evangelho da paz. Então ele precisa estar preparado para isso, né? O evangelho da paz, eu acabei de falar para você que ele envolve justamente essa reconciliação com Deus. Por isso Paulo diz que é o evangelho da paz. Se você puder abrir comigo, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, que diz assim, versículo de número 18. Eu não sei se alguém já bateu fotografia da igreja,
aqui de cima com todo mundo de máscara, já bateram? Não. Nós temos que bater uma fotografiazinha e a gente guardar, né? Bate lá, Thay. Por um dia, daqui, quem sabe, 1, 2 anos, né? Quando a gente não se lembrar mais disso, a gente vai olhar para isso e vai achar interessante, né? Essa visão de todo mundo com máscara, né? Nunca podia se imaginar. Ninguém, o profeta, profetizou isso, né? Que um dia a igreja estaria tudo usando máscara, né? Então a Thay vai bater uma fotinho lá, arruma o cabelo, dá uma arrumada nos cílios, tal, ajeita a roupa, né? Dá uma ajeitada no cabelo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Só o pastor que saiu sem máscara, mas é porque está falando, né? 2 Coríntios 5, capítulo 18. Vamos guardar essa foto, irmã. Isso aí vai ficar no... Ora, tudo provém de Deus. Preste bastante atenção. Na minha editora está escrito em negrito, que não faz parte do texto bíblico, mas está escrito em cima assim do versículo 18. O ministério da reconciliação. Ministério era o ministério de Paulo. Qual era o ministério dele? Anunciar as boas novas. Ele levava o evangelho em todos aqueles lugares. Ele chama isso de ministério da reconciliação. Por isso o evangelho da paz. Paz entre o homem e Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo. E ele, como apóstolo, diz, e ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, ou através de Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra, é o evangelho, irmão, a palavra da reconciliação, de maneira que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus estivesse exortando por nosso intermédio, que, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa palavra reconciliação, ela fala exatamente dessa situação, de duas partes em guerra, né, em guerra, e a guerra é o contrário da paz, mas no momento que existe uma reconciliação, existe paz. Paz no sentido de não haver mais guerra, não propriamente a questão do sentimento, muito embora isso traga um sentimento agradável à nossa alma quando nós sabemos que estamos reconciliados com Deus. Mas a paz aqui no sentido de não haver mais disputa, de não haver mais essa inimizade. E nós sabemos que enquanto Cristo não efetua o sacrifício na cruz, nós, antes de aceitarmos e cremos, nós estamos na condição de condenados, né? E estamos debaixo da ira de Deus. Essa é a condição, entre aspas, de guerra. No momento em que Cristo morre por nós e nós cremos nele e o aceitamos, nós então somos reconciliados com Deus. Então, quando Paulo está dizendo o evangelho da paz, ele está falando sobre isso. Então, quem leva o evangelho da paz está oferecendo às pessoas a condição de se reconciliarem com Deus, muito embora muitas delas nem tenham a consciência disso, de que estão em guerra com Deus, né? Todo cristão deve buscar, sem exceção, né? Não precisamos ser, evidentemente, evangelistas de ministério, né? Não precisamos ser missionários, né? Mas todos nós, de alguma maneira, né, devemos buscar esse preparo, né? Ser preparado, né? E assim, desta forma, estar pronto para falar do evangelho ao perdido, né? Todo cristão deve buscar esse preparo para estar pronto, sem o calçado, sem as sandálias, né, o soldado não poderia se considerar pronto. Então, estar preparado aqui, ou revestir-se na preparação do evangelho, é estar pronto, estar preparado para anunciar o evangelho, seja aonde for, de que maneira for, né?
Para vocês entenderem que isso realmente é uma verdade e que pregar o Evangelho, de certa forma, requer um preparo, uma preparação, não propriamente um aprendizado teológico, não um aprofundamento, né, em conhecer-se profundamente as Escrituras. Nós precisamos conhecer o que é o Evangelho, o que diz o Evangelho, né? O Evangelho é a salvação de Cristo através da sua morte, né? Mas, de qualquer maneira, especialmente no contexto que nós estamos analisando, no contexto da igreja primitiva, seguramente deveria haver um preparo. Tanto é verdade que deveria haver um preparo, deveria-se buscar uma preparação para se anunciar o Evangelho, que Cristo, depois de ressurreto, ele dá algumas orientações. Ele vai dizer para os discípulos que os discípulos vão ser suas testemunhas. Ele vai dizer que os discípulos devem pregar o Evangelho a toda a criatura, em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra, mas eles deveriam esperar em Jerusalém, aguardar. Antes de começar a anunciar o Evangelho, eles tinham que esperar até que do alto eles fossem revestidos de poder. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, Lucas 24, versículo de número 49, Lucas 24, versículo de número 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa aqui era a promessa do derramar do Espírito Santo. Tá? São as últimas instruções que ele está dando para os discípulos. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneçam na cidade, a cidade aqui era Jerusalém. Aguardem na cidade. Até, porque depois eles não deveriam mais permanecer, irmãos. Depois eles deveriam sair para pregar. Então permaneçam, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, ele está dizendo, até que do alto vocês sejam preparados para isso. Né? Então a preparação, ela tem tudo a ver com o próprio Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, a presença do seu Espírito. Né? O Espírito Santo, ele santifica, ele liberta, mas o Espírito Santo também capacita. No sentido que nós estamos analisando ou avaliando, a capacitação destes discípulos seria não somente no sentido de falar, muitas vezes até eloquentemente, né? Até surpreendendo as pessoas que ouviam, porque se tratavam de homens simples, de homens iletrados, de homens talvez semi-analfabetos, né? Sem nenhuma instrução. Mas eles ficavam sobremaneira surpresos, porque viam, por exemplo, Pedro, né, chegar e falar para 3.000, 5.000 pessoas, e ele falava de uma maneira como se fosse uma pessoa acostumada a discursar, com eloquência, com fluência, né? E se, puxa, mas esses caras não são, quem olhava e ouvia, esses caras não são pescadores, pessoas simples. Então havia da parte de Deus essa capacitação para que eles pudessem falar, mas nem tanto nesse sentido, entendo eu, nem tanto nesse sentido, o poder do Espírito Santo sobre eles para eles serem testemunhas ou levarem o Evangelho, mas por causa das adversidades e por causa das lutas que iriam ser travadas para que eles fossem impedidos de pregar. Então é justamente aqui o ponto crucial desta parte da armadura.
Para anunciar o Evangelho, eles teriam que ser preparados por Deus. Essa preparação no Evangelho da Paz, essa preparação, essa capacitação, ela vem de Deus. Vocês sabem que Pedro, ele tinha uma aparência de ser alguém corajoso. Antes de se converter, ele dizia, ele mostrava alguma ousadia, mas quando ele se vê ameaçado, ele recua. Ele recua, ele mente, ele diz, eu não conheço esse homem. Não, você conhece, inclusive a tua fala é parecida com a dele, você é um galileu. Não conheço, não sei quem é. Por 3 vezes. O que faltava para Pedro, senão uma preparação para depois enfrentar todo o desafio? Para ele poder avançar, para ele poder ir em direção ao exército inimigo. Quando eu falo em exército inimigo, eu me lembro de uma passagem, que também é uma passagem interpretada de mais de uma maneira, quando Jesus, ele diz que a sua igreja, ela não seria vencida ou prevalecida pelas portas do inferno, quando ele diz para os discípulos, enquanto está com os discípulos ainda, ele diz, olha, Pedro, sobre esta pedra eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Existem algumas interpretações, eu particularmente gosto de uma interpretação que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Não seria uma tarefa fácil levar o Evangelho para, especialmente, essa geração deste tempo do apóstolo, e na nossa geração, em muitos lugares ainda existe essa oposição ferrenha. Então você imagina as pessoas que estão perdidas neste mundo, como se eles estivessem num espaço espiritual, que de certa forma já é uma extensão do inferno, nessa terra, enquanto está perdido, está condenado. E que isso, de certa forma, tem o domínio e o controle do príncipe deste século. Então, a igreja ir em direção aos perdidos seria ir em direção a essas portas que estão fechadas. Espiritualmente falando, se Deus não intervir, nada acontece. Então, a igreja que vai na força do Espírito de Deus, na unção de Deus, preparada para isso, há de prevalecer. Não vai ganhar todo mundo, evidentemente, mas muita gente tem sido tirada de dentro deste ambiente através do Evangelho. Então é isso que Jesus diz, as portas do inferno não hão de prevalecer contra a minha igreja. Eu quero fazer a leitura, se você me permite, isso está em Mateus 16, Mateus 16 e a partir do versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, não vão ser mais fortes do que a igreja. A igreja, na sua história, ela tem efetivamente adentrado no domínio do inimigo. É claro que se a igreja avança no sentido de resgatar e não de matar, é claro que terá oposição. Então, aqui se estabelece a luta espiritual. Paulo está falando, no nosso contexto de Efésios, lembram-se? Ele está falando o quê? Ele está falando de uma luta espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades. Então, tudo que temos visto até aqui está dentro de um contexto de batalha, de luta espiritual,
E no caso do evangelho não é diferente, também se trava uma batalha. É claro que, no caso de levar o evangelho, a manifestação ou a ação dos principados e potestades se dá efetivamente, muitas vezes, através de pessoas. O diabo usa também pessoas, assim como Deus usa pessoas para salvar o perdido, o diabo também usa pessoas para impedir que os soldados de Cristo possam avançar. Por isso precisam estar firmes. Muitas vezes nos parece fácil evangelizar através da TV, através da internet, e de certa forma eu creio que sim. Mas existem circunstâncias que não é assim, especialmente nas circunstâncias que viveram os nossos irmãos da igreja primitiva e de algumas regiões do mundo ainda onde se vê essa dificuldade, essa luta de se levar o evangelho, né? Até mesmo de se levar Bíblia para alguns países que é proibido levar Bíblia Sagrada. Então, muitas vezes o que vemos são cristãos que embarcam para esses lugares, para esses países, com malas abarrotadas de Bíblia. São chamados contrabandistas de Deus, que vão para esses países correndo risco, evidentemente, até de morte, de prisão, né? Então, também nos nossos dias existe essa dificuldade de evangelizar. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses capítulo 1 e versículo de número 27, ele diz assim, Filipenses 1 e 27. Vivei acima de tudo de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes. Estáis firmes. Né? Nós estamos falando aqui da armadura e o propósito de Paulo dizer que se permanecei firmes, revestindo da armadura de Deus. O objetivo da armadura era poder ter firmeza, né? Aqui na couraça da justiça, no cinto da estar, porque o cinto também trazia firmeza, os calçados também traziam firmeza. O objetivo é estar firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A fé evangélica, irmãos, é a fé no Evangelho. Tá? Para você entender. Não é a fé da igreja evangélica, de uma maneira geral. É a fé do Evangelho, da Boa Nova, que diz que a salvação só através de Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados. Isso é, e que quem crê nesse sacrifício e o aceita, é salvo. Isso é Evangelho. Então, lutando junto pela fé evangélica. Olha, ele está falando para a igreja, a priori, está na condição de salvo, já aceitou a fé evangélica. Por que lutar pela fé evangélica? Em certo sentido, ele está falando porque a igreja, essa igreja para quem ele escreve, como as outras igrejas, tem a consciência de que tem essa missão de levar adiante esta fé, a fé no Evangelho, pregar o Evangelho a outros que precisam ouvir a mensagem da salvação. Mas ele fala que nós temos que batalhar, porque é uma batalha. Especialmente nos dias do apóstolo, era uma luta, a luta travada entre a igreja e principados e potestades que usavam, né, as suas ferramentas, né, os judaizantes, aqueles que eram contra a mensagem do Evangelho e que perseguiam a igreja por isso mesmo. Então eles, olha, tem que batalhar. E olha só mais o que ele diz. Pela fé evangélica, versículo 28. E que em nada estejais intimidados pelos adversários. Quem são os adversários, irmãos? Os adversários são os inimigos do Evangelho. Aqueles que não aceitam
o evangelho e aqueles que tentavam, de alguma forma, proibir que o evangelho fosse levado a toda a criatura conforme a determinação de Jesus. Parece-me que desde o princípio o diabo tenta desfazer aquilo que Deus determinou, desde o começo. Olha, não coma da árvore do bem e do mal. Vai lá e come. Olha, vai lá e pregue o evangelho. Não, você não vai pregar o evangelho. Né? Então essa batalha, essa luta que se trava, né? A carta de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, né? Judas antecede o livro do Apocalipse e é uma carta que só tem um capítulo, né? Então ela não tem capítulos, ela tem versículos. No versículo 3, Judas diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, é outro apóstolo que fala agora, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Né? Batalhardes pela fé. Então, a batalha é no sentido de não... a ação das potestades é no sentido de impedir que a igreja avance. Como é que, para ficar bem claro, né? Como é que se dava isso no princípio? Vocês se lembram? Eu não vou precisar ler texto por texto, porque os textos vocês conhecem, mas eu posso citar, por exemplo, ali em Atos capítulo 5, né, no versículo 27 até o versículo 33, e depois no versículo 40 e 42, quando Pedro e Tiago são presos. Se lembram? O que eles estavam fazendo? Eles estavam anunciando o evangelho em Jerusalém. Né? E aí os opositores, aqueles que não queriam que o nome de Jesus fosse pregado, né, mandaram pessoas, soldados, e eles foram presos. E depois de serem presos, eles foram ameaçados. Eles foram ameaçados várias vezes. Eles foram castigados. E a advertência que eles recebiam era a seguinte: vocês não devem pregar esse nome. O que significa pregar o nome de Jesus? É pregar a salvação, é pregar o evangelho da paz. Mas Pedro, Tiago e todos os outros estavam calçados na preparação. Eles estavam preparados, independentemente das ameaças. Né? Eles não escorregariam. Eles estavam com os pés prontos para, em toda oportunidade, fazerem uso da palavra e pregarem o evangelho, mesmo correndo risco de morte. Então, quando a gente olha, especialmente ali nos primeiros textos, né, de Atos, você vai ver claramente essas ameaças. Eles eram levados ao sinédrio, se reuniam: o que vamos fazer? Vamos açoitar esses caras. Né? Eles saíam contentes, felizes da vida, com as costas toda lanhada, porque apanharam e se sentiram dignos, foram achados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus Cristo. O que eles estavam fazendo, irmão? Eles estavam pregando o evangelho. Né? Isso não é uma luta? Claro, evidentemente que é uma luta. É uma luta. Né? Eu tenho um texto aqui, em Atos, capítulo 13. Duas leituras eu quero fazer com vocês. Talvez eu não consiga concluir hoje, mas não há problema nenhum. Atos, capítulo 13, versículo de número 4. Olha só o que é a oposição, né, como a gente vê a oposição do inimigo usando pessoas, para que a mensagem não seja anunciada, e se anunciada não seja entendida, né, que seja rejeitada.
Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus, anunciavam o Evangelho nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. E, havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul, Sérgio Paulo, que era homem inteligente. E este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava, ele procurava, ele providenciou tudo para ouvir a palavra de Deus. Provavelmente os chamou, né? Eu quero ouvir a palavra de Deus. Olha só o versículo 8. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, procurando afastar da fé o procônsul. Então aqui é justamente o quadro de uma batalha espiritual, né? Paulo pregando o evangelho e no ouvido do outro lado um cara que era do mal, né? Ele era um falso profeta e ele era uma pessoa que enganava através da mágica, da arte mágica, tentando desfazer a mensagem pregada. Aqui nós vemos muito claramente essa luta espiritual, né? Paulo de um lado e o Elimas do outro lado. Só que acontece nesse caso uma coisa interessante. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, versículo 9, fixando em quem? Nesse falso profeta, os olhos, ele disse: o filho do diabo, ó filho do diabo. E era filho do diabo mesmo, era uma pessoa enviada, era uma pessoa usada pelas potestades e pelos principados, para que o evangelho da paz não chegasse ao coração desse homem. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Agora eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, Sérgio Paulo, que era o procônsul, ele viu essa situação e por conta desse sinal ele creu. Mas não resta dúvida de que houve ali uma batalha, né? O apóstolo Paulo, quando ele ia de cidade em cidade, irmão, ele sabia de uma coisa só. Quando ele estava saindo de um lugar para outro, ele não sabia, ele só sabia que lhe esperavam coisas difíceis. Por conta de quê? Por conta, evidentemente, dessa luta espiritual, né? E ele precisava ter essa firmeza, essa coragem, porque um homem natural, evidentemente, não colocaria em risco a sua vida. Só através do poder de Deus, né, da presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, esses homens estariam aptos, preparados para avançar e passar em campo minado, irmãos, porque efetivamente havia risco, né? E muitos, evidentemente, sucumbiram, né? O primeiro mártir, nós sabemos, Estevão, foi apedrejado e era um homem que apresentava o evangelho, um dos diáconos, né? Mas tinha coragem, ele tinha firmeza, né? Porque estava, evidentemente, calçado na preparação, ele estava preparado para pregar. Ser um cristão, especialmente nos tempos da igreja primitiva, né, e ser cheio do poder de Deus, não significava absolutamente que eles tinham a garantia que eles não iriam, em algum momento, pagar com a própria vida, né? Mas havia essa firmeza neles, que sem essa preparação e sem a presença de Deus, eles não teriam essa coragem. Ao contrário, Jesus disse: olha, vocês não vão fazer nada, vocês esperem, vocês aguardem, porque vai vir sobre vocês o poder, e aí vocês podem sair, porque vocês vão enfrentar situações difíceis, né? O texto que eu fiz menção está em Atos, no capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo de número 22, e diz assim, ó: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Ele se encontra na cidade de Mileto,
com alguns presbíteros da igreja de Éfeso. E ele está prestes já a ir para Jerusalém, né? Está muito próximo ao fim da chegada da sua prisão. Então ele diz assim: e agora, agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Foi em Jerusalém que ele foi preso, tá, irmãos? E aí de Jerusalém ele faz aquelas viagens, né, onde passa em Malta e chega até em Roma. Ele estava indo aqui para Jerusalém, e em Jerusalém ele ia ser preso. Estou indo para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo me diz. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, me afirma, que me esperam cadeias e tribulações. É claro que tudo isso está na permissão de Deus. Então, Deus, ele dá liberdade, ele permite no seu propósito, né, na sua sabedoria, no seu plano, de que as trevas gerem oposição, façam oposição, né? O soldado de Cristo, ele é chamado para anunciar o Evangelho, especialmente nos dias do apóstolo, a igreja primeira, mas sabedora de que iria enfrentar oposição. Haveria uma luta contra os inimigos de Deus, os inimigos da justiça, contra os inimigos do Evangelho. Por isso precisaríamos estar preparados, né? Estar preparados. Hoje nós temos liberdade de falar de Jesus, de todas as formas. Mas talvez um dia a gente não tenha essa liberdade. Talvez seja mais difícil, talvez seja mais arriscado. Hoje talvez as pessoas pensem assim: puxa, hoje é tão fácil, né? Tão tranquilo. Hoje, um país aberto como o nosso, onde se pode falar, onde existe até esse sincretismo, né, religioso, de várias crenças, essa coisa toda, né? É mais um para falar, tudo bem, vamos escutar, né? Mas a gente não sabe a que ponto a gente tem essa liberdade. Talvez possa chegar uma hora em que a gente efetivamente tem que estar preparado para poder anunciar o Evangelho. E talvez justamente num clima de mais oposição, quem sabe a gente, na força do Espírito, a gente se disponha mais a fazer isso, né? Hoje as coisas são mais fáceis, né? E muitas vezes a gente se perde até a oportunidade de falar do Evangelho. Uma última consideração que eu gostaria de fazer, e aí eu termino, mais 5 minutinhos, 9h25, mais 5 minutos a gente termina. Uma última consideração que não podemos, evidentemente, deixar de fazer que diz respeito ao fato de que a nossa luta, essa luta, ela não se dá somente quando se anuncia o Evangelho, que são esses casos que a gente tem visto, né? A dificuldade e a oposição de a igreja avançar, da igreja anunciar. Mas especialmente no nosso tempo, especialmente no nosso tempo, a luta talvez seja mais no sentido de lutar pela integridade do Evangelho. O que eu quero dizer com integridade do Evangelho? Eu estou falando em falar de Jesus ou falar do Evangelho numa época onde se prega pseudos-evangelhos. Eu não sei o que você entenderia ou pode entender por pseudo-evangelho. Toda mistura, todo acréscimo ou todo decréscimo do Evangelho é um pseudo-evangelho. Nós corremos o risco no nosso tempo, nessa nossa geração, de quando formos falar do Evangelho genuíno, como ele é, de nós sermos mal compreendidos, porque talvez o Evangelho a esta pessoa, muitas vezes, tenha sido ofertado ou apresentado de uma outra maneira. E esse falso evangelho, ou esse pseudo-evangelho, ele não acontece ou é disseminado somente no nosso tempo. Já no tempo do apóstolo Paulo, havia um pseudo-evangelho, que Paulo chama lá em Gálatas de outro evangelho.
O evangelho de Paulo era o nosso evangelho e diz respeito à fé evangélica, né? A fé do evangelho. O evangelho é uma única mensagem. Nós, na nossa condição natural, estamos condenados. Então o evangelho tem que falar de condenação. E muitas vezes alguém pode supor que pregar o evangelho como ele diz respeito a alguém querer fazer terrorismo, né? Mas é o evangelho. Quando pregamos o evangelho, nós pregamos o que a Bíblia chama de boas novas. Evangelho significa boas novas, boa notícia. E eu sempre digo, que antes da boa notícia existe uma péssima notícia. A boa notícia é no sentido de que existe uma solução para a péssima notícia. A péssima notícia é a primeira. Nós, na nossa condição natural, estamos condenados, por melhor que sejamos. Por mais obra social que a gente possa fazer, por mais justiça, entre aspas, que a gente possa praticar, a nossa condição é de condenação. Ninguém pode ser salvo pela sua própria justiça. Todos estamos condenados. Evidentemente que acho que requer da parte de Deus também para nós sabedoria para que a gente possa apresentar sem que isso seja ofensivo, mas que não deixemos de falar a verdade. Existe uma solução para essa condenação e só existe um caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Jesus assume o nosso pecado, morre por nós e assim o pecado é julgado. Evidentemente só faz jus à salvação todo aquele que crê nessa condição de Jesus como Salvador, entregando a sua vida por nós. Isso é o evangelho. No momento em que, por exemplo, os judeus diziam, judeus dentro da igreja inclusive, que diziam que para a pessoa ser salva, ele tinha que aceitar a Cristo, ele tinha que crer em Cristo, mas também tinha que se circuncidar, tinha que obedecer à lei. Nós estudamos isso no livro de Gálatas, se lembram? Nós fizemos um estudo sobre Gálatas. A grande batalha do apóstolo Paulo em defender o verdadeiro evangelho, que não tinha nada a ver com a lei. Se alguém quisesse se apegar à lei, ele estaria diretamente, não seria nem indiretamente, mas diretamente, dizendo que a obra de Cristo foi insuficiente. Ela não foi eficaz, precisa de mais alguma coisa. No nosso país, onde se tem esse sincretismo, né, de que se mistura um monte de crenças, até envolvendo, de certa forma, Cristo, Deus, essa coisa toda, mas é muito comum, né, as pessoas, primeiro, não crerem que Deus vai levar as pessoas, vai condenar as pessoas, porque Deus é um Deus de amor. Então, você apresentar o evangelho genuíno, que fala disso, muitas vezes pode não ser fácil, né? No caso de Paulo, estariam acrescentando alguma coisa ao evangelho, mas muitas vezes alguém pode tirar, diminuir o evangelho. Então, você não precisa se arrepender, você não precisa se santificar, basta tão somente você crer em Jesus, né? Você fazer uma oração, aceitou, e a sua vida pode continuar do mesmo jeito. A primeira coisa que o evangelho fala de uma vida nascida de novo é arrependimento. Ah, mas eu não tenho do que me arrepender. Sim, você precisa se arrepender. E você, na sua condição, como eu estive também um dia, eu estava numa condição condenado. Você está dizendo que eu estou condenado? Muitas vezes, por esse oferecimento de um falso evangelho, que não fala a verdade, que tenta ser um evangelho mais doce aos ouvidos, como diria alguém, mais diluído, né? Aí a igreja tem que batalhar para não perder de vista o verdadeiro evangelho e pregar sempre o verdadeiro evangelho. Nós não precisamos amenizar a mensagem para que as pessoas aceitem o evangelho.
mas nós seremos tentados a isso. Principalmente porque em muitos lugares o evangelho não é apresentado como verdadeiramente ele é, mas é apresentado um pseudo-evangelho. Então, essa batalha pela integridade do evangelho não deixa também de existir, né? Se você pegar, eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar, né? Se você pegar em algum lugar, não em todos os lugares, eu acho que na grande maioria, eu penso que na grande maioria as pessoas entendem o evangelho exatamente como ele é. Mas em alguns lugares, se você for falar o evangelho para alguém que está dentro da igreja, talvez há 1, 2 anos, ele vai até se ofender se você apresentar o evangelho como ele é. Porque aí ele foi apresentado de uma outra forma, né? De uma outra maneira. O evangelho mais diluído, né? Então, essa batalha pela fé, que Paulo fala aos Filipenses, olha, vamos batalhar pela fé evangélica, não é somente no sentido também de batalhar para anunciar, mas anunciar o verdadeiro evangelho. Eu não chego a esse ponto, existem pastores e pregadores que afirmam que hoje se apresenta o evangelho da prosperidade, né? O evangelho de outra coisa, mas muito comum hoje se falar, né? Do evangelho que não requer renúncia, que não requer confissão, arrependimento, né? E evangelho, acima de tudo, é isso. Eu tenho muito receio de falar determinadas coisas, porque pode aparentar que seria, por exemplo, uma questão de dor de cotovelo, né? Pelo fato de sermos uma igreja pequena, mas eu tenho certeza que existem muitas igrejas grandes que efetivamente pregam o evangelho genuíno. Mas também sei que existe em muito lugar o que se oferece não é o evangelho. Não é uma proposta de arrependimento, de abandonar o pecado. E em muitos lugares se apresenta um evangelho, um pseudo-evangelho, onde o que se propõe é satisfazer aquela comichão que Paulo fala lá a Timóteo, a comichão de ouvir coisas que agradem o coração. Então, muitas vezes, a mensagem é no sentido de agradar a pessoa, mas o evangelho, ele confronta e ele apresenta a condição do homem caído, né? Até para isso também precisamos estar firmes, para nunca corrermos o risco de cairmos na tentação. Se eu for falar a verdade, as pessoas não vão aceitar. Pois entendam uma coisa, quem converte as pessoas é Deus. A nossa missão é simplesmente falar a verdade, e nós precisamos ter essa verdade. Nós não podemos mentir. Nós não podemos oferecer alguma coisa que agrade o ouvido das pessoas. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Outro dia eu vi um pastor num programa, num vídeo do YouTube, e eu de vez em quando gosto de ouvir alguns pastores, e foi um pastor que eu já tenho ouvido muitas críticas a respeito dele. Foi um homem que realmente, durante muito tempo, pregou o evangelho genuíno, e ele estava sendo entrevistado por um homossexual. E nada contra o homossexual. Era um apresentador e ele entrevista esse pastor. E ele perguntou para esse pastor se Deus receberia os homossexuais. Mas deu para entender claramente, eu não quero entrar no contexto da entrevista, que a pergunta dele era que se ele podia estar na igreja e ser de Deus na condição e permanecer na condição do homossexual, né? E esse pastor me surpreendeu muito no sentido negativo, de dizer que o que vale para Deus é o caráter, né? É a sinceridade, né? É a humanidade. Essas questões para Deus não tem valor nenhum.
né? E quando a gente ouve, e o rapaz começa a se emocionar, porque ele entendeu que Deus aceitaria ele, dele estar numa comunidade, dele estar na igreja, ou até de estar na eternidade nessa condição, sem mudança de vida, né? Sem abandonar o pecado. Claro que isso não iria ser uma coisa que dependeria exclusivamente do esforço dele, isso seria uma obra de Deus, mas naquela condição, evidentemente, que ele não poderia estar em comunhão com Deus. Deus teria que fazer alguma coisa, mudar o coração dele, transformar a vida dele, né? É claro, as portas estão abertas para todo tipo de gente, para as prostitutas, para os roubadores, para os homossexuais. São pessoas que merecem ouvir o Evangelho, mas nessa condição, evidentemente, jamais alcançarão a eternidade, se o Senhor, evidentemente, não convertê-los. Então, talvez tenha faltado coragem para esse pastor, uma vez que era uma entrevista num programa, de dizer: olha, a minha opinião é que você tem muito valor, né? Você é uma pessoa, eu creio, como as outras qualquer, tem o mesmo valor, mas eu entendo que Deus, pelo que eu conheço da palavra de Deus e do Evangelho, Deus quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida, né? Você precisa de um milagre, né? Eu não te condeno, eu não te julgo, por isso que eu não tenho essa capacidade, mas fique sabendo que você precisa mudar, e quem pode mudar você é Deus, né? Ele deu a esperança ao rapaz, do rapaz poder viver uma vida, quem sabe numa comunidade, como já existem hoje comunidades evangélicas onde se aceitam homossexuais, e os homossexuais estão nessa condição, e eles não são convidados a ser mudados de vida, né? Então é o pseudo-evangelho. Por isso a luta, a batalha pela integridade do Evangelho, que não é fácil. Precisa estar firme, né? Querido Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Pai, que pelo teu poder nos fizeste nova criatura. Obrigado, Pai, porque nos tem dado a fé para crer no poder do teu Evangelho, porque a tua palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Que nós possamos ter e descansar nessa certeza de que a obra quem faz é o Senhor. Por mais difícil que seja a condição de alguém que vai receber a mensagem do Evangelho, nós não precisamos mudar o Evangelho. Nós não precisamos florir o Evangelho, enfeitar o Evangelho, nós não precisamos mascarar o Evangelho. O Evangelho tem que ser apresentado na sua integridade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, evidentemente, te pedimos sabedoria, porque a nós compete, Senhor, a responsabilidade de pregarmos o Evangelho. Para tanto te pedimos firmeza, nos firma, Pai. Nos prepara, Deus. E para aqueles de nós que se sintam, Senhor, despreparados, que o teu Espírito Santo lhes convença a, em ti, Senhor, buscarem essa firmeza, essa preparação, porque essa competência, essa incumbência, essa missão compete exclusivamente a nós, independentemente do papel que desempenhamos dentro da igreja, do cargo que tenhamos dentro da igreja, independentemente de sermos missionários ou não, de sermos um evangelista ou não, Pai, todos nós potencialmente devemos estar preparados para falar do Evangelho. Leva-nos, ó Deus, na tua graça e na tua proteção, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe e vá na paz do Senhor Jesus.